Uma boa tarde, então. Neste momento são 13 horas e 18 minutos, contando que a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo declara aberta a sessão ordinária, dia 23 de dezembro de 2019. E sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, sendo nosso trabalho. Cumprimento, senhores vereadores, assessores da comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2019. Convido o secretário, hoje então o vereador Ludwig, para fazer leituras correspondentes às recebidas. Uma boa tarde, senhores vereadores, vereadora, assessores e o público que nos assiste. O ofício número 333, 2019, Vera Cruz, 20 de dezembro de 2019. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente: projeto de lei complementar número 010/2019, que dá nova redação aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 13 da Lei Complementar número 006 de 21 de agosto de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei número 170/2019, que dispõe sobre o calendário oficial de eventos para o exercício de 2020 e dá outras providências. Projeto de lei número 171/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar professores de área 2, professores de área 1, anos iniciais, professores de área 1, educação infantil, professor de educação especial, auxiliar de educação e auxiliar de serviços gerais, em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 172/2019, que autoriza o ressarcimento dos benefícios acessórios de regime próprio de Previdência Social, RPTC-S, e da outras providências. Projeto de lei número 173/2019, que cria e extingue cargos e dá outras providências. Projeto de lei 174/2019, que autoriza a contratação de profissional de educação física e de um farmacêutico e dá outras providências. Projeto de lei 175/2019, que cria e extingue cargos e dá redação ao artigo 6º e 7º da Lei 2.397, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério do município de Vera Cruz e da outras providências, sendo que se apresente para o momento e certos de sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a vossa consideração e apreço. Cordialmente, Quiro, prefeito municipal. Temos indicação da casa também, indicação 094/2019, que autoriza, de autoria do vereador Valcini Colarte da Silva, solicitando cedência de um terreno para que a Associação do Bairro Boa Vista possa construir sua sede. Indicação 095/2019, de autoria do vereador Valcini Colarte da Silva, propondo a colocação de aparelhos de ginástica e brinquelândia na lateral da quadra
de área do bairro Boa Vista. Indicação 096/2019, de autoria do vereador Valceni Colarte da Silva, para que se faça em estudo da possibilidade de colocar postes de fixação de luminárias no campo de areia do bairro Boa Vista. Indicação 097/2019, de autoria do vereador José Abelino da Silva e Flávio Daniel Schinck, propondo para que, em parceria com esse Poder Legislativo, libere do orçamento da Câmara Municipal recursos financeiros para reforma do necrotério da comunidade luterana de Ferraz. Indicação 098/2019, de autoria do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho, solicitando transporte escolar para o corredor Perfeito. Temos mais uma moção na casa, uma moção de apoio, a única, a Emater, EMS, Ascar, pela importância dos serviços prestados aos municípios do Estado, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço então ao secretário pela leitura das correspondências. Passa imediatamente para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de lei legislativo 026/2019, substitutivo. Projeto de lei complementar 10/2019, projeto de lei 170, 171, 172, 173, 174 e 175/2019 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Alfredo do Vinho, a quem o solicito indique a relatora dos projetos. Saudação ao senhor presidente Walter Ostman, saúde os demais colegas vereadores, a colega vereadora. Também a saudação ao Valceni Goulart da Silva. Goulart, então, bem-vindo a esta casa, assumindo pela primeira vez como vereador. Seja bem-vindo ao teu estado, sua estada por aqui. Bom trabalho. Na pessoa do Dr. Marcelo Schmidt, sou jurídico desta casa, diretor de Boy, saudamos nossos assessores, presente na casa. Também as pessoas honram com a presença, nosso banco vereador Dino, também já assumiu a casa no período. O Vini, também, filho. Catarina, Marinho, o pessoal da Emater, o engenheiro Alberto, então, técnico Segato, Amir, na assistência social, uma saudação. O Lucas, jornal Arauto, uma saudação. Bem-vindo a esta casa, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas destaque que o jornal Arauto tem conseguido a nível de região e de estado. Parabéns pelo trabalho do grupo Arauto. Lírio Compras, destacando como assessor, também o nosso ex-vereador e vice-prefeito, também o nosso funcionário da casa, também presente na sessão de hoje. Eu distribuo, senhor presidente, da seguinte forma: foi de lei 170 e 171 ao vereador Eduardo Viana. No 172 e 173, a vereadora Maria de Fátima. No 174 e 175, e o projeto de lei complementar 010 e o de lei substitutivo 026, a minha pessoa. Os mesmos projetos, então, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Lúcio, a quem o solicito indique a relatora dos projetos. Senhor presidente, projeto de lei complementar 010 ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho, o projeto de lei 170 ao vereador José Adroaldo da Silva, o 171, o 172 a minha pessoa, o projeto de lei 173 e 174 ao vereador José Adroaldo da Silva e o 175 ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Passaremos às votações dos projetos.
Projeto de lei número 162 de 2019, que cria 2 cargos de agente administrativo e extingue 2 cargos de auxiliar de administração, da nova redação do artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinho. Reiterada a saudação ao senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos honram com vossas presenças. Esse projeto vem pedir uma adequação técnica, ou seja, eles estão criando 2 cargos de agente administrativo para adequar-se ao concurso que está em vigor e estão extinguindo 2 cargos de auxiliar administrativo. Os valores são os mesmos, apenas muda a nomenclatura, porque 2 servidores estão prestes a se aposentar, vinculados ao RH, eles querem alterar esses 2 cargos para nomear esses outros 2 servidores para passar por um treinamento, então, no RH, para poder, no momento que as 2 servidoras saírem, os outros que forem nomeados no concurso, estar apta também a poder exercer essa função. Então, nosso entendimento, e a comissão assim viu, é um cargo extremamente técnico, apenas alterando a nomenclatura, e vão ser nomeados novos concursados do concurso que está em vigor. Da saúde do senhor Adair Severo, também presente na sessão, bem-vindo à casa. Demais, senhor presidente, demais vereadores, eram esses comentários sobre esse projeto. Agradeço então pela manifestação por parte do vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Como não há mais interesse por parte dos demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 162, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 164 de 2019, que fixa o limite de dispêndio do município com o programa Veracruz Verão, no exercício 2020 da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Não havendo interesse para os senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 164, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 165 de 2019, que fixa limite de despesas para a promoção do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2020, da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Não havendo interesse dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 165, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 168 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$28 mil e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 169 de 2019, que cria cargo de auxiliar de serviços gerais, extingue cargo de auxiliar de defesa, da nova redação do artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinho. Saudação ao senhor presidente, conhecido mais colegas vereadores. Apenas justificando que esse projeto também é para nomear um concursado de auxiliar de limpeza para atuar junto ao ESF de Henrique Dávila. Então, como não existe mais o cargo de auxiliar de serviços gerais, de auxiliar de limpeza, então ele está criando um cargo de auxiliar de serviços gerais, e esse concurso está em vigor. Então, ele nomeia um cargo de auxiliar de serviços gerais
e extingue um que se aposentou de auxiliar de limpeza. Então vem ao mesmo encontro, mesmo valor, também concursado, e vai atuar essa pessoa junto ao ESF em Ribeirão. Era isso, muito obrigado. Agradeço então a manifestação por parte do vereador Dalva, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto de lei 1169. Os vereadores favoráveis, eles sentados, contrários, se levando. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos de lei eram esses. Nós temos uma moção de apelo à LGE, distribuidora de energia elétrica, solicitando medidas providenciais por parte dessa concessionária quanto a melhorias na rede elétrica da localidade de Itapera, mais precisamente no corredor V, no interior do município de Veracruz. Portanto, eu deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Naldo Peruvim. Concedo a palavra ao vereador Naldo. Senhor presidente, colegas vereadores, falar sobre condições de energia elétrica no nosso interior chega a ser redundante. A equipe da matéria que aqui está sabe que um dos nossos gargalos hoje do desenvolvimento rural do interior é as precárias condições de energia elétrica. Não é admissível que hoje, entrando a 2020, nós ainda temos localidade pujante que produz e produz muito com redes monofásicas. Não amplio as redes. Eu dou o exemplo da Tapera, que a rede passou em 1974 e os mesmos fios, os mesmos arames e condutores de energia estão lá hoje ainda. E triplicou, quadruplicou, quintuplicou o consumo do comercial dessas famílias e a rede está lá. Alguns postes, uma bengala do lado, botam um topo para escorar para não cair, estão lá tombados, e a matéria conhece bem a realidade que está no interior e sabe que é a realidade que eu estou falando. Evitam de fazer manutenção, e quando um desses postes de madeira cai, é natural que 4 ou 5 vai cair junto. Então, infelizmente, é um pedido de socorro dos moradores dessa localidade, exemplo de tantas outras que têm problema por aí, que eles tomaram a iniciativa de procurar nós, procurar por mim, procurar o Igor, que pediu para elaborar a moção, fizemos o cabeçalho de abaixo assinado, coletaram a assinatura deles mesmos e trouxeram até nós. Então, presidente, eu encaminhei essa moção, contar com a aval do senhor vereador, da senhora vereadora, vai estar em vossas mãos. Se o senhor encaminhar um ofício, então, junto dela, se vocês quiserem entregar em mãos, é um jeito que o senhor tem, se quiser também mandar via correspondência, mas para que eles tomem conhecimento da necessidade de melhoria. Melhoria em manutenção, troca de poste, melhoria dos cabos de transmissão, porque realmente são muito finos para conduzir a energia que precisa. E por que não dizer, penso em investir numa rede trifásica? Não dá para aceitar que uma localidade dessa não tenha rede trifásica ainda. Quantas agroindústrias, quantos implementos melhores poderiam ter acontecido na propriedade? Trituradores, forrageiros, enfim, elétrico, motores de irrigação, quanta coisa poderia ter se a rede fosse trifásica? Mas não, ela ainda é monofásica. E as pessoas não têm como tocar. Todo mundo que conhece um pouquinho de energia elétrica sabe que a capacidade da rede monofásica ela fica em 2,5, não tem que tocar motor acima de 2,5 HP. Então nós precisamos de uma rede para uma irrigação, para uma forrageira de potência, pensar em acima de 5 HP o motor. Isso só pode ser com rede trifásica. Então nós precisamos contar com o apoio desse Poder Legislativo, os mobilizamos para poder atender essa comunidade e tantas outras que precisam em condições de melhoria. A gente reconhece o papel da RGE, reconhece que já melhorou bastante. A SSU era bem mais relapsa no atendimento, já melhorou bastante da RGE, tem que reconhecer isso, mas está muito longe daquilo que as pessoas querem, precisam e aguardam uma prestadora de serviço. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalva, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Ludwig Conan. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, vereador Naldo, quero me somar ao seu comentário, porque ontem eu passei uma situação que eu fico triste. Uma pessoa me procurou, uma vizinha minha, tinha carneado um porco quarta ou quinta-feira, a carne nem estava bem congelada ainda,
arrebentou o fio antes do contador na rede. Tu pode ligar, meu telefone não funciona, está aqui o recibo, o código. Liguei, me prontifiquei logo, cada um faz isso, ajudar um vizinho. E liguei, dentro de 1 hora, não deu 1 hora, veio a equipe, cruzou, eu dei tudo o código certo, tinha um prazo de 4 horas, não deu 1 hora, eles cruzaram, subiram a Alto Ferraz. Eu falei ainda para uns amigos meus, certo, não tinha que parar na rua, esperar eles. Mas eles têm o código, eles sabem onde é que é. Não deu uma meia hora, eles cruzaram, alguém ainda parou para eles, nem olharam para o lado e foram embora. Essa senhora ontem à noite, quase chorando, 10 horas da noite, me pediu: tu não consegue puxar um fio da tua oficina, uns rabichos, para pelo menos eu salvar a carne. Eu liguei mais 3 vezes, essa senhora até no momento não foi atendida. Se é um morador, eles não dão valor. Se é mais ainda, se mais gente liga, sim. Mas é o serviço da LGE, porque eles, no momento que tu não pagar a luz, eles cortam a luz. Agora, tu precisa do serviço deles, muito bem colocado. Vereador Dalmo, eu quero me somar, eu acho que todos os vereadores aqui passam por momentos que elas são procurados, e eu vejo com bons olhos. Era isso, senhor presidente. Agradeço então pela manifestação por parte do vereador Ludwig, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a moção de apelo. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Uma moção de apoio à Emater Ascar pela importância de serviços prestados ao município do Estado, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Portanto, deixo a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre a moção de apoio. Conceda a palavra ao vereador Dalmo Pedrinho. Senhor presidente, eu vou tomar a liberdade de ler a moção, uma vez que foi encaminhada à minha pessoa, ela é de sua autoria, foi encaminhada a mim, o vice-presidente, então, acolhendo a moção, eu faço a leitura da mesma na íntegra. Moção de apoio à empresa Ascar pela importância do serviço prestado aos municípios do Estado, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Os vereadores do município de Veracruz venham a público e a quem possa interessar apresentar esta moção de apoio proposta pelo vereador presidente desta Casa, o vereador Valdir Justman, com apoio de todos os demais vereadores pela manutenção da Emater RS, pela importância que representa ao setor agrícola do Estado. Diante da constituição de um grupo de trabalho pelo governo do Estado, a Câmara de Vereadores de Veracruz, através de suas atribuições, propôs a discussão sobre a devida pauta, elencando as seguintes considerações. Primeiro, considerando que a assistência técnica e extensão rural realizada pela Emater Ascar tem papel fundamental na situação financeira, ambiental e social do Estado do Rio Grande do Sul, que necessita de novas receitas para enfrentar a sua crise financeira, de preservação ambiental, com a implantação e manutenção de projetos sustentáveis e de ações sociais visando a melhoria e a qualidade de vida da população do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, considerando que a Ascar, Associação Sulina de Crédito Essencial Rural, foi criada em 2 de junho de 1955 em Porto Alegre, adotando a forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, que por sua vez a Emater foi criada em 14 de março de 1977 em Porto Alegre, adotando a forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado. Terceiro, considerando os objetivos da Ascar na sua criação em 1955, que foram assim descritos em seu estatuto: contribuir gratuitamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social do meio rural do Rio Grande do Sul,
em uma perspectiva de desenvolvimento rural autossustentável, economicamente viável e socialmente justo, mediante o planejamento e a execução das atividades educativas de extensão de terra rural, orientadas num enfoque participativo junto às famílias rurais. Quarto, considerando que em 1961 a Ascar foi declarada atividade pública do governo federal, pelos decretos 50, 626 e 61, e pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo decreto 14.270 de 61. Quinto, considerando que em 1975 a Ascar foi declarada entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação. Sexto, considerando a importância estratégica visando a implantação de políticas públicas nas comunidades rurais do Rio Grande do Sul, com um público assistido em 2018 superior a 232 mil famílias. Sétimo, considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados que ao longo de 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social das famílias assistidas, suas organizações, assim como com a disponibilização de alimentos saudáveis para os consumidores, que por consequência agregam e geram receitas econômicas para o Estado do Rio Grande do Sul. Oitavo, considerando que em matéria RS Ascar faz um trabalho de suma importância aos nossos municípios, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Diante disso, conclui-se que a manutenção e fortalecimento em matéria Ascar RS são fundamentais para a sociedade gaúcha, para o Estado do Rio Grande do Sul e para o nosso município. Dessa forma, esta Câmara Municipal de Vereadores manifesta apoio à manutenção e fortalecimento em matéria Ascar. Assim, abaixo, os vereadores que recordam com apoio, manutenção e fortalecimento em matéria Ascar. Reconhecemos a importância do serviço prestado pela Emater e nos posicionamos como parceiros para que continue desenvolvendo o seu trabalho em prol de uma agricultura fortalecida e produtiva. Diante do exposto, após a aprovação em plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pleiteando pela valorização da entidade. Vem assinado pelo presidente Valdir Nunes como proponente e assina todos os demais vereadores: Eduardo Viana, Flávio Schink, José Benito da Silva, José Eduardo da Silva, Maria de Fátima Gomes dos Santos, Marcelo Rodrigues de Carvalho, Marco Anzunilo, Valcini Goulart da Silva e o presidente Valdir Nussmann, encaminhado então a minha pessoa, na qual acolho neste momento, sala de sessões, 23 de dezembro de 2019, está apta ao senhor presidente, então, se quiser colocar em votação. Agradeço então pela manifestação, por parte e também leitura por parte do vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio Schink. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores da casa, comunidade que nos assiste, representantes da Emater, eu quero ressaltar algumas coisas muito importantes que a equipe da Emater presta aos nossos produtores rurais, agroindústrias, enfim, as pessoas que geram o sustento da cidade. Mirna, Segato, Alberto, vocês representam os colegas da Emater. Eu quero que vocês levem o nosso comprometimento, nosso apoio, pelos excelentes serviços que vocês prestam à comunidade. Como o Segato falou, são serviços gratuitos, não se cobra nada. Todo produtor precisa de um apoio, e todos precisam do Segato. Não tem aquele que sabe tudo, sempre tem algo a aprender. Eu sei que a Emater sempre busca novidades, busca coisas novas para trazer para a nossa comunidade, para trazer para os nossos produtores, para as agroindústrias, como eu sei que deram um apoio fundamental para a agroindústria que meu irmão criou. Foi um troço que demorou, uma transição lenta, demorada, mas graças a Emater conseguiu se agilizar coisas que ele não sabia, que ele precisou de apoio. Então, Mirna, o teu trabalho que faz com as mulheres rurais, extrema importância, fundamental importância. Todas gostam quando a Mirna vai para o interior e se reúne com as mulheres que fazem serviços
relevantes. É gratificante ver esse resultado dele. O Alberto não estou conhecendo hoje, mas tenho certeza que ele se soma a essa equipe qualificada. Então, fica o nosso apoio a vocês, e é lamentável que o governo faça isso com a entidade séria que é a Emater, com a entidade, poucos dias às vezes com os professores aqui. É lamentável que o governo castigue um professor, onde devia ser o cargo mais prestigiado, um professor, porque tudo depende do professor. Então, é lamentável que isso aconteça. Segurança pública está sendo castigada, como se fôssemos os culpados da crise do Estado. Enquanto tem outros setores, que não quero citar aqui, que parece que não tem crise, vivem uma maravilha. Para eles tudo pode, tudo tem recurso, tem tudo. Agora para alguns setores não tem. Isso que eu acho engraçado. Se não tem para um, por que tem para o outro? Se todos são filhos do mesmo pai, vai tratar um melhor que o outro? Ou bom, eu fui criado com 3 irmãos, todos ganhavam proporcional, ninguém ganhava mais que o outro. Até hoje a gente ajuda um outro. Eu acho que assim que deveria ser o Estado, assim tinha que ser nosso representante maior, tratar todo mundo igual e não distinguir um do outro. Seria isso. Obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a moção de apoio à Emater SFK. Os vereadores favoráveis sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 93 de 2019 do vereador Eduardo Viana, sugerindo a implantação de um parque para cães no município, espaço projetado para que os donos de pet possam brincar com seus animais ao ar livre. Portanto, deixo a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação número 93. Os vereadores favoráveis sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Agora então passaremos aos assuntos pessoais. Perguntaria aos senhores vereadores se há interesse. Portanto, deixo a palavra à disposição de Valceni Goulart da Silva. Senhor presidente, colegas vereador, vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa tarde, quero saudar os assessores, Dino, que hoje nos traz a alegria de também estar aqui presente, nos prestigiando, Gustavo Dolph, filho do meu grande amigo Paulo Dolph. Saudação especial também ao pastor Lino, ex-vice-prefeito, e minha esposa que hoje se encontra aqui também. A todos, se esquecer o nome, pode se sentir saudado. Hoje para mim é um momento histórico da minha vida, que começou lá em 2012, aonde resolvi concorrer a vereador pelo partido PDT, aonde fui o mais votado. Infelizmente não fechou a legenda, não teve legenda, e então resolvi, em 2016, um outro partido que teria legenda, infelizmente também fechou a legenda, mas acabei suplente. Então para mim hoje é uma honra estar assumindo hoje por 30 dias. Agradeço ao vereador Rosa por ter cedido esse espaço, um mês, à presidente do PP, a Deise, por ter se esforçado nesse longo tempo também para que eu pudesse estar aqui hoje.
Quero agradecer a todos que trabalharam junto comigo, que caminharam nesses dias de campanha para que eu pudesse chegar aqui e ter 502 votos. Não posso deixar de agradecer também minha família, que é a base de tudo, é a base de qualquer família que valoriza para que a gente consiga alcançar o objetivo. E eu me sinto honrado, claro que a gente queria estar aqui no tempo integral para que a gente pudesse ter mais espaço para poder trabalhar mais com a comunidade, mas agradeço essa equipe, de todos aqueles vereadores e vereadoras que me dão a oportunidade que eu possa também estar apresentando alguns projetos ou proposições de melhoria do nosso município. Quero dizer também que serei parceiro de todos os vereadores, que projeto que venha beneficiar diretamente a nossa comunidade, serei parceiro. Se for projeto que venha para prejudicar a comunidade, não terão meu apoio. Isso eu quero deixar bem claro. Porque o meu trabalho, até hoje, sempre foi em benefício da comunidade, não vai ser diferente. Quero agradecer também uma pessoa em especial, que hoje não se encontra aqui, que eu gostaria que estivesse aqui. Se hoje estou aqui, é porque devo muito a ela. É a ex-prefeita Rosane. Tenho um carinho especial por ela, porque sozinho não se constrói nada. A gente tem que ter uma base e uma direção. E isso ela me mostrou nesse longo tempo que tive com ela. Então, só tenho a agradecer a meus filhos, minha esposa. Meus filhos não puderam estar aqui hoje porque motivos de trabalho, até por questão do horário, mas acredito que eles estão certos, porque temos que valorizar o emprego. O emprego está difícil e é ele que nos faz colocar alimentação na mesa. Então, um agradecimento à comunidade, volto a agradecer ao vereador pela oportunidade, a presidente, a todos vocês, um agradecimento de coração. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Também quero, antes de dizer à comunidade, já desejar um Feliz Natal, porque esperamos que esse ano que venha seja um ano mais fraterno, um ano que a gente procura melhorias dentro da família, acolhimento, que todos tenham o meu respeito e que seja um ano melhor para todos. Um grande abraço e até a próxima sessão. Seria isso, senhor presidente. Agradeço pela manifestação, parte do vereador Valceni, único vereador inscrito dos assuntos pessoais. Antes de finalizar, então, também em nome do Poder Legislativo, queremos dar um Feliz Natal à nossa comunidade da Cruzência, a comunidade cristal, os assessores, e que a gente possa, então, cada vez mais trabalhar em harmonia em prol da nossa comunidade veracruzense. Finalizando, então, agradeço a presença de todos, comunico que a vossa sessão ordinária se realizará no dia 30 de dezembro de 2019, às 13 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.